Jacó Maciel, boa tarde. Satisfação poder recebê-lo aqui na bancada do Jornal da Metrô, da Metropolitana FM. Boa tarde, Adil. Boa tarde a Josué Cardoso, acredito que esteja aqui. Sim. Kaique Henrique, você? Ainda sou eu. Kaique Henrique, né? Kennedy Salles tá não, tá? Não, Kennedy não. Ele tá hoje não. Kennedy tá na levou falta. Levou falta hoje. Levou falta hoje, Kennedy Salles. Cumprimentar aqui Raimundo, cumprimentar Paulo e dizer que é um prazer poder estar aqui pela primeira vez, poder conversar com vocês. Eu já conheço de longas datas e é uma satisfação poder estar aqui e agradecer o convite, né, poder participar do Jornal da Metrô com vocês aqui nessa tarde. Aproveito e mandar uma audiência hoje em Queimadas, não tenho dúvidas que vai ser bem maior, né, nessa tarde, porque a gente ouve no programa hoje um filho daquela terra que já foi prefeito daquela cidade, já foi deputado, foi secretário, filho também de ex-prefeito, né, o Assis Maciel, e tenho certeza, meu caro Josué, que como acontece em todos os municípios, tem quem goste do Jacó, né, e quem não gosta do Jacó. Porque, lamentavelmente, nas pequenas cidades, as pessoas muitas vezes levam a política para o lado assim, muito pessoal. E fica muito acirrado, né? É normal, toda cidade pequena é assim, né, Jacó? E eu garanto, Edil e Jacó, aqui a audiência com certeza é grande, porque no Facebook nós estamos ao vivo, tá bombando, viu? Muitas mensagens, daqui a pouquinho a gente traz a participação dos ouvintes e com certeza também você que está ouvindo pelo rádio, você pode participar através do WhatsApp também, aqui do Jornal da Metrô. Então, são 5h43, nós vamos conversar em torno de 40 minutos com o Jacó, né? De forma bem tranquila, Jacó, e toda a região metropolitana de Campina, em torno de 1.200.000 habitantes, sintoniza a emissora e através das redes sociais estamos para o mundo todo. Você já foi prefeito da sua terra, foi prefeito da sua cidade, e por que você deseja voltar a conduzir mais uma vez o município? Deixa eu só fazer uma história, que ele foi deputado estadual pela Paraíba de 2003 a 2011, prefeito de lá também entre 2013 e 2016. É uma cidade que inclusive já foi distrito de Campina Grande, né? É uma satisfação então ter esse nome lembrado para a sucessão às próximas eleições. Edil, antes de responder sua pergunta, eu gostaria de trazer duas notícias, uma alegre e outra triste, né, que recebemos agora na tarde de hoje. Conta logo a alegre, de um jovem, né, lá da cidade de Queimadas, participou de uma equipe formada, o nome dele é Antônio Mavili, ele é de Queimadas, Mirela Oliveira, da cidade de Boa Vista, e José Armando, de Barra de Santana. Eles três participaram de uma jornada de foguetes, um evento que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele é aluno do IFPB e foram premiados lá, foram vitoriosos, né, para nossa felicidade. Todos os três foram bancados pelo governo federal. Quero aqui parabenizar a iniciativa do governo. Felizmente, os governos municipais não ajudaram, nem o Estado, temos a lamentar, mas não poderia deixar de trazer essa notícia, né, de uma alegria imensa para a nossa cidade. Eu conheço o jovem, é lá dos Veleis, Raimundo também conhece, e trouxe essa alegria na tarde de hoje para a nossa cidade. E também parabenizar a menina, acredito que é de Barra de Santana, e outro jovem de Boa Vista. E a outra notícia triste, né, que recebemos também agora à tarde, Edil deve conhecer, né, a filha, Raimundo, de Welso. O Welso é filho família de Lima, menina de 20 e poucos anos de idade, faleceu, né? Conheci, ela é da idade de quase do meu filho Pedro, Yasmin Albuquerque, é dali da Liberdade, filha também de Alana, mãe, conheci, vivi muito tempo, tive uma convivência com ambos, e aqui meu pesar, meu sentimento, né, a família de Lima ali da Liberdade, acredito que a Edil conheça, né, todo o pessoal ali do Leonel,
É ali na rua Martim Júnior, né? Da Martim Júnior, verdade. Familiares do grande Assis Paraíba. Assis Paraíba, exatamente. Ela é, acho que é a sobrinha ou prima de Assis, né, de Assis Paraíba. E uma fatalidade, energia, uma notícia muito triste, né, que recebemos na tarde deste dia. Meu sentimento a toda a família. Mas agora vamos responder a sua pergunta, porque eu quero voltar a ser prefeito de Queimadas. Eu, com 18 anos de idade, eu decidi ser político. Meu pai tinha sido vereador da cidade, vice-prefeito e prefeito. E fui convidado para participar do governo do meu pai enquanto prefeito daquela cidade. Fui secretário de Assis durante os 2 mandatos que ele exerceu na cidade de Queimadas. E a partir daí gerou no meu coração o desejo de ser político. Consegui ser deputado, muito jovem, com apenas 25 anos de idade, em 2002. Depois fui reeleito em 2006. E depois tive a honra de poder ser prefeito de Queimadas. É difícil falar isso, mas eu tenho que falar. A gente vive, de uns anos para cá, uma política mudada, quando eu falo no sentido da boa política. Eu vou lembrar aqui de Evaldo Gonçalves, de Carlos Dunga, de pessoas que deixaram a política, esse eu vou falar porque eu conheci, e outros homens de bem e mulheres de bem que têm deixado a política, porque infelizmente a política hoje é um instrumento, né, que tem dinheiro, e hoje ela está cheia de pessoas que não nasceram para ser políticos. São empresários, são bons advogados, são os médicos, mas não tem no seu sangue a essência do ser político. Política, eu acredito que você tem que nascer para servir as pessoas, para cuidar das pessoas. E posso dizer com muita tranquilidade hoje, José, acredito que eu não esteja exercendo cargos políticos porque não sou profissional político. A política, eu acredito que ela tem que ter sentimento. Você tem que ser político durante todo o tempo. E na minha reeleição de prefeito, eu não venci uma eleição, perdi por 300 votos, porque entrava nas casas onde eu nasci, onde eu cresci, onde construímos. Se você for no Ligeiro hoje, 90% do Ligeiro foi construído por meu pai enquanto prefeito. Depois, eu quando fui prefeito, o Ligeiro hoje é todo urbanizado, graças a nossas ações. E aí, claro, era de nosso dever, porque ali cresci e até hoje moro, mas porque toda casa que eu entrava me pedia dinheiro, porque eu era prefeito e achava que eu tinha dinheiro. E do outro lado, vocês conhecem, tem um opositor que joga dinheiro pro ar. E isso bagunçou as eleições em Queimadas, infelizmente é isso. Eu costumo dizer muito em Queimadas, os meninos não nasceram para ser, são empresários. Eles sabem multiplicar suas riquezas, mas a política não é isso. E Queimadas, vocês talvez não conheçam, é uma das eleições mais difíceis de você participar. A Raimundo presenciou, Edil, na eleição passada. Eu não consigo andar na cidade mais, com 30 homens, todos vestidos de preto, tudo de moto, tudo armado, porque eu não posso andar para visitar uma casa. A gente vive nessa ameaça, e é uma cidade muito próxima de Campina, e as pessoas não têm ideia do que acontece em Queimadas. É como se você tem que tomar força às vezes. Você é perseguido lá? Demais, desde que entrei na vida pública. Eu tenho mais de 30 processos hoje, venci quase todos, só tenho um, vou vencer, representado por esse atual prefeito, fazendo de tudo para que eu não possa ser candidato. Mas é uma cidade que vive esse momento da questão do dinheiro, é muito forte isso. E infelizmente acontece isso na cidade e fica por isso mesmo. Infelizmente é essa a realidade. E eu fico, às vezes, pensando, uma cidade tão próxima de Campina Grande, que poderia, aquilo que acontece na cidade, ter um conhecimento, na realidade, mais forte na questão do rádio, da televisão, porque só sabe o que a gente vive, o que a gente passa, é quem mora lá. E aí eu peço a oportunidade à cidade de Queimadas, mas nunca, Edil, nunca tive medo de disputar as eleições. Eu dizia em outra oportunidade, enquanto eu tiver fôlego de vida, mesmo liso, sem dinheiro, mas não vou sempre enfrentar os homens que têm os milhões todo lá, porque eu acredito que lá na cidade tem um povo que merece respeito,
Tem um povo que acredita na boa política, que acredita no cidadão que ganha a eleição de prefeito e vai fazer de tudo para cuidar dele. Quando eu fui prefeito, eu entrei com essa visão, com esse sentimento. Não de ser um profissional, porque hoje o que acontece na prática é você ganhar as eleições, os caras vivem roubando o dinheiro da prefeitura para quando chegar no ano da eleição, comprar os mais frágeis. Essa é uma realidade. E tem deixado de fora muita gente boa. Eu vou dar aqui um exemplo, que numa eleição majoritária de governo, de estado, de senador, nós tivemos aqui, não é nada porque tem pessoas que gostam, como vocês falaram aqui, tem pessoas que gostam de Jacó e tem pessoas que não gostam, mas eu vou citar o ex-senador Cássio Cunha Lima. Cássio foi um dos melhores mandatos do Senado, queira quem gosta, quem não gosta. Foi para uma reeleição, foi o 4º colocado, porque não tinha estrutura financeira para ter os apoios na Paraíba. Essa é a realidade, irmão. Essa é uma realidade. O governo, na época, passou por cima de todo mundo, como está acontecendo. Né? O dinheiro sempre prevalecendo e deixando pessoas bem intencionadas, pessoas que nasceram para ser políticos, pessoas que têm esse sentimento no sangue de servir e de cuidar das pessoas. E em Queimadas a gente vive isso, mas eu peço a oportunidade, né, de hoje falando como pré-candidato, para poder dizer a essa cidade que hoje estou preparado, estou mais maduro, sei das falhas que eu cometi enquanto prefeito, e infelizmente vim saber depois que saí, né, para poder corrigi-las e fazer um governo para cuidar das pessoas. Eu nunca vou perder a minha essência. E não tem problema de ganhar a eleição e perder de novo. Mas eu nunca vou deixar de ser Jacó. A minha essência de servir, de cuidar, de ser político, de dar atenção às pessoas durante todo o tempo, isso nunca vai sair de mim. Porque é muito bom para esses que a gente conhece hoje. A maioria, todos os profissionais políticos, acaba com 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandatos de deputados estaduais. Eu sei como é isso na prática. Por que Jacó não fez isso? Porque eu não sei se é assim. Eu sei até fazer. Não tem segredo. Você juntar dinheiro 4 anos para depois comprar as eleições. As eleições de um deputado estadual hoje na Paraíba não é menos de 4 milhões de reais, 5 milhões de reais. Como é que você vai concorrer com um cara desse? Mas você, no posto de saúde, todo dia falta um remédio. Ou não é assim? Todo dia falta um exame, falta uma cirurgia, falta água, falta esgoto, falta calçamento. E nas prefeituras tem sido dessa forma. A sorte hoje dos prefeitos, que hoje a gente tem percebido, são as emendas dos deputados, dinheiro do governo federal, convênio com o governo do estado, e o dinheiro da prefeitura está onde? Os caras passam 4 anos fazendo o quê com o dinheiro da prefeitura? Ou não sobra dinheiro da prefeitura. Sobra, assim, eu vivi o pior período de ser prefeito nos últimos 50 anos no Brasil, foi ser prefeito, 2013, 2016. Hoje eu vi, essa semana, esse mês, a gente teve um comentário da queda do FPM, né, nada contra, é mais do que justo os prefeitos se reunirem e correr atrás de resgatar essa perca, mas eu queria que eles vivessem o que eu vivi, o que quem foi prefeito naquele período. Chegar no dia 10, que teve prefeitura na Paraíba, que é a maior cota do mês, e está zerado o FPM. Lá em Queimada a gente esperar 1.200.000, ficou 200 mil reais. O presidente Lula já ontem anunciou que vai devolver o dinheiro. Naquele período não teve devolução de dinheiro nenhum. Os caras vivem um outro momento, as prefeituras hoje vivem um outro momento, sabendo que não tem tudo para fazer tudo para todo mundo, mas vive um outro momento. E aí os inteligentes passam, Edil, 4 anos com o dinheiro da prefeitura deixando faltar tudo, né, atrás de convênio no governo do estado, de emenda com o deputado federal, mas o dinheiro da prefeitura, que é para cuidar das pessoas, a gente vê muito pouco. E vê no ano da eleição. Esse é o espelho que, infelizmente, na prática acontece hoje. Mas eu quero poder dizer à cidade de Queimadas que me conhece, falo com muita tranquilidade, né? Eu sou Jacó desde o primeiro dia que entrei na vida pública até hoje. Só que estou hoje mais velho, mas que quem me conhece sabe, sempre tive um comportamento só. Não gosto de mentira, de safadeza, de enganar ninguém, ando com a cabeça erguida. As pessoas podem até não gostar de mim, claro. Que tem pessoas que não gostam, mas nunca vão dizer que Jacó é safado, que Jacó é de enganar, que Jacó é mentiroso. Não dou esse espaço a ninguém. Apenas deixar um legado para meus filhos, para quando eu morrer, dizer: meu pai foi um cidadão de bem. Foi político, mas não enganou as pessoas.
que eu quero poder voltar a ser prefeito de Queimadas para cuidar das pessoas. Queimadas hoje falta medicamento, como foi uns 3 mandatos. Nos postos de saúde, falta médico. Eu recebi uma mensagem ontem de uma moça dizendo que no Zé Velho não tem copo descartável, que não tem papel, que não tem água para o funcionário beber. Estão comprando. Mas é um governo que diz que é um governo do trabalho. Aí lá em Queimadas tem dinheiro para construir. Tem dinheiro para construir, Edil. Mas não tem dinheiro para pagar uma cirurgia. Não tem dinheiro para comprar copo descartável para os postos. Aí essa pergunta o povo de Queimadas tem que parar para perceber isso. Por que se tem dinheiro que diz que é um homem trabalhador para construir, e ele construiu, são 12 anos de mandatos. A Prefeitura de Queimadas recebeu mais de R$1 bilhão, tem que fazer alguma coisa. Mais de R$1 bilhão quando você soma 12 anos de mandato, mas deixa faltar água e copo descartável nos postos de saúde. O servidor público de Queimadas foram 3 mandatos, nunca receberam sequer R$1 de aumento. No meu primeiro ano de governo, Adil, primeiro ano, em abril, nós demos aumento na saúde, que é complicado. 20% de aumento na época. 20%. O professor, muita gente não sabe disso, quando fui prefeito, Adil, Queimadas pagou o melhor salário de professor desse estado. Vou repetir, viu, Josué? Na época que eu fui prefeito, pagamos o melhor salário de professor desse estado. A gente pagava melhor do que Campina, melhor do que João Pessoa. Sim. E melhor do que o próprio estado. E a situação hoje? Nunca deu um aumento. Por sinal, hoje está em perca, né? O ganho que o professor tem todos os anos do governo federal, Queimadas está devendo ao professor de Queimadas. Essa pergunta pode ser feita ao professor. No período que fui prefeito, como... Eu disse uma vez, na primeira reunião que tive com eles, o dinheiro de vocês é de vocês, eu não vou tirar R$1 do que é de vocês. E por isso que pagamos o melhor salário de professor desse estado. Pega uma água para mim, por favor. Muito bem, são 5h58. Nós temos aqui 2 minutos de intervalo comercial. Você tem uma pergunta, Kaique? Temos sim, viu, Edu? Deixar a pergunta você só depois do intervalo comercial. Deixar as perguntas para depois do intervalo, né? Isso, você tem uma, eu tenho outra também. É uma ação, né? Um pedido da população de Queimadas, um clamor, não só de Queimadas, mas da região, Jacó. E há um impasse. Você procurou a agência da Caixa Econômica em Campina Grande, né? Disse, inclusive, que desde o seu mandato que você busca essa agência da Caixa em Queimadas, e o prefeito Carlinhos de Tião disse que é a gestão dele que está trazendo. O importante é que venha, certo? Mas, realmente, foi durante a sua gestão esse pedido e agora chega, por meio do seu intermédio, à cidade de Queimadas, essa agência da Caixa? E a minha pergunta é como resolver aquela problemática lá entre Ligeiro e Campina Grande, né? A gente todo dia que recebe telefonemas, essa área aqui não pertence a Queimadas. É o conjunto do IPEP, né? E fica um danado, um jogando para um lado e para outro, se eu sendo eleito prefeito, como pretende resolver aquela questão. São 6h04. Soltou o cronômetro. Já fez o mexer? O pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook está nos acompanhando antes do cronômetro aí. Segura o cronômetro, viu? Manda aí. Olha só, muita gente hoje, viu, Jacó, ouvindo o programa e assistindo-nos, né, pelo Facebook. Vou deixar alguns registros aqui. A Helenita Silva Sabino, Carlinhos do Galeto, o José Fabiano, a Tatiana Maciel, Magnólia Maciel, Gilberto Souza, Verônica Albuquerque, o Everaldo Alves, a Magna Selle, o Fábio José, o Lucas Ferreira, a Marcileide Calisto, o Linaldo Albuquerque, a Nelly e também o pastor Paulo Roberto. Também está na escuta, né, pelo rádio, lá em Queimadas, o vereador Nego, né, o nosso amigo vereador Nego ao lado da sua esposa, a Deise. O vereador sempre esteve aí ao lado do Jacó Maciel, né, sempre na situação quando estava com o Jacó e agora na oposição, resistente oposição lá no município de Queimadas. Então a gente agradece pela audiência. Vocês que estão nas redes sociais, estão ouvindo e vendo o programa através do Facebook, compartilhe o nosso programa, manda aquele joinha, estamos no YouTube também, enfim, compartilhe o programa, né, para que a gente possa ir mais distante, a galera do Facebook. Então um abraço para todos vocês, muita gente dando joinha. E o Lucas Ferreira diz um abraço para o nosso amigo Jacó Maciel. Aí tem história com o povo de Queimadas. Aí a Marcleide Calisto, vamos que vamos, Jacó. Linaldo Albuquerque, futuro prefeito de Queimadas, porque é a vontade de Deus. Um forte abraço
para o meu amigo Edil França e a bancada. Enfim, são muitos joinha, muitas as mensagens, enfim, vamos dar sequência. A pergunta que o Kaique deixou, liberou o cronômetro, meu amigo? Então, vamos lá. É isso aí, Jacó. Eu e Queimadas, né, toda Queimadas, a região quer saber quem é o pai daquela criança, quem é que está trazendo, quem é que está buscando aquela agência da Caixa Econômica para Queimadas. Inclusive você esteve no dia 4, né, desse mês de setembro, visitando o superintendente da Caixa aqui em Campina Grande, tentando viabilizar a ida dessa agência. E Boqueirão espera essa resposta de você. Antes de responder a pergunta, mandar aqui um abraço para o vereador Negro, para sua esposa Deise, mandar um abraço também para meu filho Pedro, que é vereador, e para a vereadora Sheila, da mesma forma que fazem oposição ao governo lá do prefeito. Na realidade, em relação à Caixa, é bom que a verdade seja dita, e eu já tive a oportunidade de dizer lá em Queimadas. Enquanto prefeito, eu tive o prazer de poder conhecer alguns gerentes da Caixa e conversava lá com muitos convênios, né, com a prefeitura. E naquela época, já em 2013, né, 2014, a Caixa tinha um interesse, né, de instalar uma agência na cidade. Só que a Caixa, ela, por uma política interna, até então, não se instalava em cidade com menos de 40 mil habitantes, né? Agora, Queimadas, não, com mais de 40 mil habitantes, na realidade. E mudou essa política da Caixa. A Caixa hoje, Queimadas tem hoje 47 mil habitantes, na época não tinha. E acredito que Queimadas estava beirando aí os 40 mil, né? E hoje essa política mudou. E eu conversando com o deputado Damião Feliciano, porque o gerente titular da Caixa, o superintendente titular da Caixa, é amigo pessoal do deputado Damião Feliciano, e Damião conversou, né, porque soube dessa informação. Por exemplo, Aroeiras vai ter uma agência da Caixa, acho que ninguém sabe isso, vai inaugurar agora. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? É verdade. Aroeiras vai inaugurar agora, se não me engano, nesse mês de setembro, né, uma agência da Caixa Econômica Federal. E aí a gente teve, né, essa preocupação de poder, né, levar a agência da Caixa para a cidade de Queimadas. Depois disso, o prefeito, eu estive na cidade com o Damião foi levar essa boa notícia para a cidade. Eu vejo aqui no Instagram do Queimadas Oficial, o doutor Damião é um grande parceiro seu, né? Visitando ruas que não foram calçadas, a exemplo do bairro Tião do Rego. Tião do Rego, foi exatamente nesse dia. E a partir daí, na outra semana, né, o prefeito procurou a agência da Caixa para saber, acredito que foi para saber, mas depois já trouxe uma notícia que era ele que estava trazendo, juntamente com o deputado Will Santiago, que há 2 anos atrás eles estiveram em Brasília, mas nada disso eles noticiaram, né? Você vai conversar, por exemplo, Damião foi conversar com o vice-presidente nacional da Caixa Econômica e gravou um vídeo mostrando, né, desse interesse de levar a Caixa para a cidade de Queimadas, porque a gente estava com a verdade. Infelizmente, né, aqui muita gente não sabe, mas Queimadas tem um prefeito ditador. Ele lá, só quem trabalha em Queimadas é ele, ninguém mais trabalha. Um homem que trabalha em Queimadas é ele. Ele trabalha muito realmente, né? Por isso que enricou tanto, né? Muito rico, e enricou assim num período muito curto, né? Lá da história de vida dele. Mas só quem trabalha lá é o prefeito, e os demais ninguém trabalha. E aí ele ficou, né, enraivado, que é natural, é do comportamento dele. Gerou ciúmes. Gerou um ciúme, mas na realidade a Caixa Econômica Federal não vai para Queimadas porque Jacó pediu, porque Damião pediu, né? É mais um reforço político, é mais um interesse político nosso. A Caixa vai porque existe uma política interna hoje e faz com que as cidades acima de 40 mil habitantes possam receber uma agência da Caixa Econômica. E Queimadas, geograficamente, é uma cidade importante, porque ela fica naquele entroncamento ali, né, de Boqueirão, Aroeira já vai receber uma de Gado Bravo, de Riacho Santo Antônio, de Fagundes, né, vai ser muito bom para a cidade. A economia da cidade vai aquecer ainda mais. E vai evitar de que as pessoas saiam lá de Queimadas para vir aqui para Campina Grande, numa fila imensa. Imagina, né? Quem vem de Boqueirão, o terrível, né? O dinheiro circula, né? O dinheiro vai ficar lá, circula, né? Lá. É bacana Me demais, diga, né? como é que foi a sua reunião com o superintendente geral e o secretário executivo da Caixa? Que vocês estiveram reunidos agora no início do mês. Muito bem recebido. Por sinal, na hora
o superintendente fez uma ligação para Damião de vídeo, a gente conversou, né, e eles estão, pronto, eu fiquei para poder ajudá-lo na questão de um local, né, porque a Caixa aluga o espaço físico, estou ajudando ele nesse sentido, e de forma pública, né, estou trazendo essa notícia, espero que o prefeito não atrapalhe, pelo fato de eu estar, né, envolvido nisso, porque a cidade só tende a ganhar. Acredito que não está caça-bola, como se diz, dele poder querer atrapalhar a ida, né, da Caixa Econômica, porque eu estou envolvido juntamente com o deputado Damião Feliciano. Mas a verdade é essa, repito, não é Jacó que está levando, não é o prefeito, não é Damião, nem o Wilson Santiago. É a Caixa Econômica que hoje tem essa política interna de poder se estender, né, na Paraíba e no Brasil. E beneficia também os empresários, né, os comerciantes que possam ter acesso à linha de crédito sem ter que se deslocar até Campina Grande. Mas a Caixa, se você for falar do que... É tanta coisa, né? É muita coisa, realmente. Muita coisa. Financiamento, hoje tem política de habitação, né, que é importante para a gente poder trazer para a cidade. Tem uma Caixa muito mais perto das pessoas, vai ser bacana demais. São 6h12. Você perguntou, Josué, a problemática lá do conjunto do IPEP, porque é problema, meu caro Jacó. Ouvintes ligam para a emissora, dizem que não, falta infraestrutura. Aí tem aquela demanda, tem um problemático. Uns dizem não, porque parte pertence a Campina e parte pertence a Queimadas. Você que é filho de Queimadas, você que já foi prefeito lá. Qual seria a solução? Deixa eu contar a vocês o que aconteceu na realidade com o IPEP. O IPEP era Campina. O IPEP era Campina. Cássio, na época, governador, conseguiu a termoelétrica. A Vacila. Que fica ali por trás, você conhece. Quando o Veneziano era prefeito, eu me lembro que teve até a inauguração. O investimento, na época, na ordem de 250 milhões de reais. O que aconteceu? O que aconteceu, a verdade tem que ser dita. Para Campina ficar com os dividendos financeiros do dinheiro que ia ser aplicado na construção dessa termoelétrica, mudaram, e aí eu fui pessoalmente em João Pessoa, conversei com um senhorzinho de cabelo branco lá, um do órgão, não estou lembrado agora qual foi o órgão, meu pai, e ele me mostrava que foi mudado na Assembleia, viu, Edil? Tem um gráfico lá, o que é que eles fizeram? Fizeram com que o IPEP passasse a ser Queimadas. A termoelétrica estava dentro de Queimadas. Por lei estadual? Por lei, e eles fizeram com que o IPEP... A delimitação fosse modificada. Ficasse a termoelétrica em Campina e aqui, toda a área do IPEP ficasse para Queimadas. A partir daí, a responsabilidade seria do município de Queimadas. E tudo. Né, na coleta do lixo, num posto de saúde, só que a prefeitura continuou a fazer. A prefeitura de Campina continuou a fazer. Tempo era Veneziano prefeito, depois Romero, no meu período era Romero, né? Que era o prefeito. Nunca deixou de fazer a coleta do lixo. Serviços públicos de modo geral. De modo geral. No papel ficou IPEP Queimadas, e aí o prefeito Carlinho, que foi antes de mim, na época, ele percebeu isso, entrou com uma ação na justiça, e aí ele estava correto no sentido, porque a termoelétrica era dentro de Queimadas, não dentro de Campina. Fizeram apenas só para ajudar só Campina, e aí isso vem rolando na justiça. E depois tiveram que mudar na Assembleia para poder a ação que foi criada pelo prefeito Carlinho, na época, perder, né, o objeto. E aí Queimadas, o IPEP passou a ser Queimadas, e Campina hoje continua ainda lá, né? E fica o povo do IPEP sem saber, né, na realidade, o que fazer. Mas que num papel o IPEP é Queimadas, não é mais Campina não. Mas o que fazer? Você sendo prefeito, o que é que pretende fazer? Olha, pretende procurar o prefeito de Campina para ter uma conversa? E tive na época com o Romero, porque esse recurso, né, ficou em juízo numa conta. Eu falei para Romero, até fiz um acordo, né? Eu disse, Romero, a termoelétrica está dentro de Queimadas, né? E ele disse, eu não posso, como prefeito, perder também os impostos, eu não posso mudar o que fizer. Vamos fazer um acordo, fizemos um acordo na justiça e ficou 50% de Queimadas e 50% para Campina, né? Na época a gente fez esse acordo. Só que hoje eu acho que precisa ter uma decisão, né?
ou Campina entregar realmente o IPEP. Ou pactuar, né? Eu acredito que tem que ser, tem que ter um acordo entre os dois prefeitos. Tudo bem, respondido. Eu até estive lá, meu caro Josué, e conversava com uma cidadã numa rua lá, ela disse, olha, a unidade básica de saúde que me atende é a unidade básica de saúde de Campina. Aí tem um trecho lá, tem um V lá próximo à praça, um lado dizem que é Campina, o outro diz que é Queimadas. Aí você entra no Google, pertence a Queimadas. É complicado. E quem paga o preço, na verdade, é o cidadão mais humilde que vive o dia a dia. Vamos esperar que breve possamos ter a justiça resolva esse imbróglio, né? Porque o cidadão carente realmente não pode pagar esse preço. Uma obra que você queria ter feito como prefeito no seu primeiro mandato e não fez lá em Queimadas, Jacó. Eu tenho um sonho de construir um centro de imagem na cidade. Por quê? Porque eu me deparei e me deparo até hoje, né, das pessoas mais humildes, e pedem muito exames, seja ele um ultrassom, corre tudo para Campina, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, que é cara, que na época a gente tinha um convênio com uma clínica particular aqui em Campina, hoje custa R$ 1.200 a R$ 1.300. Um problema sério. E aí, esse exame, Edil, acho que vocês sabem, quando o médico passa, porque o cidadão já não está bem, ele tem que fazer, é complicado. Ele tem que fazer porque a situação é complicada. E eu cresci nisso, eu sou do povo, quem me conhece sabe, minha casa sempre foi aberta para as pessoas. Eu vivo isso. Eu não sei porquê. Eu fui candidato agora a deputado e eu dizia isso teria que ser uma política pública de Brasil. Os políticos precisam investir o recurso do povo nas necessidades primárias do cidadão, das coisas que eles mais precisam. Porque uma ressonância magnética, quando o cara se depara de uma situação dessa, ele não tem o dinheiro para fazer. E aí é um sonho que eu tenho, né? Hoje, por exemplo, tem Cajazeiras, a cidade que tem é Cajazeiras e Mamaguape, né? Não é tão caro hoje um centro desse, custa R$5 milhões. Eu não sei se para manter quanto custa isso, mas qual era a minha ideia? Era construir esse centro, fazer um consórcio com as cidades circunvizinhas de Queimadas, exemplo de Fagundes, Aroeira, Taturité, Real Santo Antônio, Buqueirão, porque aí essas cidades, ao invés de pagar aqui R$ 1.200, ele poderia pagar uma taxa mínima de R$200 e ter o seu dia de atendimento na cidade de Queimadas. Essa é a minha ideia, né, de poder ajudar as pessoas, porque não tem. Tem gente que morre, amigo, por falta de fazer um exame. E infelizmente nunca chega aqui, né, aos microfones de vocês. Porque fica lá no sítio, povo humilde, não tem coragem de abrir a boca para fazer uma ligação. Né? Quantas pessoas têm morrido hoje nos hospitais por conta de falta de assistência? Essa é a realidade. E a minha prioridade no governo é a saúde pública. Eu acredito que as pessoas têm que ter, quando eu falo cuidar das pessoas, é isso. As pessoas precisam ter esse cuidado do político. Quantas vezes eu estou em casa, a pessoa me ligar às 11 horas da noite, meia-noite, já corto para fazer uma cirurgia de urgência, fui agora no trauma, o médico que atendeu ela lá cobrou R$3 mil para fazer a cirurgia lá na Clips. Aí ele não faz lá não. Por que ele não faz lá? Né? Tem uma fila, né? Tem muita gente para se operar, mas se ela tem os 3 mil, ele saía de lá e ia fazer a cirurgia na Clips. E teve que arrumar o dinheiro para fazer, porque senão ia morrer. Estava sofrendo, se eu me engano, de vesícula, Raimundo. Não estava aguentando mais de dor. Né? Aí, é essa realidade que às vezes eu fico imaginando, meu Deus, e as pessoas sabem disso, né? Os políticos sabem disso. Era para ter centro de imagem nas regiões do estado, em toda a região ter um. E as pessoas têm isso de forma gratuita. Porque no dia a dia, se você for secretário de saúde de uma cidade, o que você vai ouvir, vai ver todos os dias é isso. É o cidadão chegando lá com uma requisição do médico, de uma tomografia computadorizada, de uma ressonância magnética, e voltando para casa, ou senão vai ter que vender uma vaca que tem, vai ter que vender uma televisão, vai ter que fazer um empréstimo se for aposentado, vai ter que pegar emprestado com a mãe, com o pai, com o irmão, com um amigo. Essa é a realidade das pessoas. Nós investimos, no tempo que eu fui prefeito, eu paguei, Josué, R$1 milhão de cirurgia. Aí o Ministério Público se assustou, começou a pagar a cirurgia de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil reais. Eu soube que foram me investigar para saber se eu estava com algum conluio com os médicos. E aí quebraram a cara, porque toda cirurgia, toda coisa que a gente doava, tem que ter a assinatura do cidadão, identidade, CPF, comprovante de residência.
porque não se via isso, não se vê isso. Eu fui deputado. Quantas vezes eu fui na casa civil, pedi uma ajuda e não tinha. Eu não tenho medo de dizer isso. O governo Cássio, acredito que também, hoje o governo, a gente tem que ser verdadeiro e justo. Avançou muito com o esse governo Opera Paraíba. Opera Paraíba, precisamos ser justos com isso. Mas antes não tinha. Eu lembro de uma moça que me procurou fazer uma cirurgia de câncer, custava 25 mil reais. 25 mil reais, e por sinal era até parente de um deputado. Foram lá, negaram, e quem deu foi Jacó. A primeira, e essa cirurgia voltou pela terceira vez. Ela teve que se operar pela terceira vez. Fui aos deputados, fiz, que eu não sou ruim de pedir, fui lá pedir uma ajuda aos deputados, era um dando 200, outro 300, outro 500, e aí arrecadei naquela época 5 mil reais. Entrei mais, nessa segunda ainda dei mais 5 mil reais a ela. Fomos para a terceira, fez um bingo de um chevetezinho que ela tinha. E graças a Deus essa menina está salva hoje. E depois eu não fui, para você ter uma ideia, se eu me perguntar, já quando fosse lá depois para pedir o voto à família, até hoje não. Porque o principal para mim, o importante era resolver a questão da vida daquela moça. E ela com 25 anos, ela sobreviveu. E no estado não tinha. Levei fotos do médico mostrando, abrindo a cabeça dela. Eu mostrei, sou amigo de Cássio, né? Mostrei a ele, deu a ordem para a Casa Civil, não teve. Eu tive que resolver do meu bolso, meu salário. São essas coisas, Deus, que eu não aceito na política. Porque eu sei que tem. Porque eu sei se tiver sentimento, coração. Eu disse uma vez a um conselheiro do Tribunal de Contas, se for para você, prefeito de uma cidade, para não salvar uma vida, com dinheiro, posso até deixar de outras obrigações na prefeitura, mas aquela vida para mim está em primeiro lugar. Porque eu vou passar, o prefeito atual, né, quem ele pensar. Tem uma outra coisa que lá em Queimadas hoje, estão querendo botar até um sobrinho para continuar mandando, né? É uma oligarquia, né? Infelizmente, essa realidade não é só em Queimadas não, em outras cidades também. Mas só que eu não vejo a política assim, né? Eu não vejo a política assim. A partir desse momento agora vão dar tudo para a cidade para se manter no poder, mas depois que chega o dia 1º de janeiro do primeiro ano do prefeito atual, as portas estão fechadas. Essa política eu não aceito, eu não aguento. Entende? Porque a gente que é político já tem uma vida boa demais, Adil. A gente anda em carro novo, anda com motorista, tem um bom salário, come do bem e do melhor. Essa é a realidade. Telefone, tem combustível. Tem tudo. Ajuda a família, ajuda os amigos. A política é isso no Brasil. O povo sabe disso. Meio de vida, né? O meio de vida. Agora você negar aquele cidadão que tá precisando, que está ali morrendo. Aí eu tenho esse sonho, sabe? Eu tenho esse sonho de poder fazer esse centro de imagem. Era um desafio, que é uma obra, não é tão caro, não é barata, também não é tão caro. Nada que 5 milhões de reais não resolve. 5 milhões de reais não é 5 milhões de reais. Mas hoje, o deputado federal. Se consegue com emenda parlamentar. Com emenda, exatamente. Né? Com emenda parlamentar. Custeio, exatamente. E isso eu vejo que isso era para ser uma política pública a nível de Estado. Né? As regiões do Estado teriam que ter esse centro de imagem. Porque o povo, repito, vai ser secretário de saúde, e quem são os secretários de saúde sabe que eu não estou mentindo. Todos os dias. A demanda, ela não tem limite. As pessoas vivem, né, doentes, e essa é a realidade. Eu tenho 3 minutos aqui, olha, vou passar aqui 2 mensagens, viu, meu caro Josué? Sim. A Iracema Mendes diz, descaradamente mentindo como sempre. Enquanto mente, Carlinhos trabalha, isso é fato, aceita que dói menos. Aqui tem outra mensagem. Lucas Ferreira, Jacó é um cara do bem. É um cara verdadeiro, um dos últimos verdadeiros políticos. Infelizmente, muitos só entram para roubar e não querem saber de cuidar das pessoas. Parabéns, Jacó, por você ser esse ser humano que é. Obrigado, Lucas. É que foi a moça aí que fez esse comentário. Iracema, né? Iracema Mendes. Iracema, eu vou te respeitar, querida, né, só eu não sou mentiroso, tá? Talvez, eu não tenho certeza, você deva ter um emprego na prefeitura ou alguém da sua família empregado, porque lá em Queimadas hoje, realmente quem está desempregado, o prefeito, se for eleitor meu, viu, Edil, aí tem emprego na seta. Cidadão, emprego tem demais, mas aí tem que ter essas defesas, isso é natural. Eu respeito sua opinião, mas não vou concordar porque na realidade eu não estou mentindo. E o trabalho que você se refere
deixa faltar copo descartável num posto de saúde e deixa faltar água. Infelizmente, eu não sou desse trabalho, não. A Beatriz Silva está dizendo aqui que lá em Queimadas só é atendida no hospital para fazer um exame na secretaria, tem que ir atrás da irmã do prefeito para liberar. Outro absurdo. A Beatriz Silva. E ela não está mentindo, outro absurdo. Outro absurdo. Tem que passar pelas mãos da irmã do prefeito, né? O hospital de Queimadas tem que ser um hospital público. E rapidamente aqui, o Severino Silva também na escuta, a Beatriz Silva, a Adria Viana, o Gabriel Paulo e a Daniele Macedo, lá em Barra de Santana, Serra de Nas Pereira, abraço. E o Rafael também, o Rafael Souza, ele diz aqui, Queimadas tem jeito, só falta prefeito. Um abraço. Olha, são 6h26, Jacó. Já tá bom? O tempo foi. Eu já ia fazer outra pergunta para o Jacó. Eu ia falar sobre o abastecimento da água. Voa. Todo mundo reclamando lá que tem água em Boqueirão e não tem água em Queimadas. Você tem 2 minutos para as suas considerações finais, meu caro Jacó Maciel. É de eu agradecer a vocês, a Josué, a Kaique, o irmão aqui, a Tiago. Agradecer de coração o espaço aqui cedido por vocês. Mandar um abraço aqui a Jefferson, a todos os que participaram aqui nos assistindo. E dentro desses 2 minutos você traz a questão da água. É um outro absurdo, Josué, porque o prefeito é da base do governo, tinha até então um irmão deputado da base do governo, hoje tem um deputado que foi votado que é da base do governo, João Paulo, e a questão da água, desde que esse povo está no governo, não se resolve. Reclamação todos os dias. Falta vontade política de resolver. Falta vontade política para fazer. Eu até, no meu plano de governo, na eleição passada, a gente colocou para que a gente pudesse fazer uma revolução na questão da água da cidade, porque antes não tinha água em Boqueirão, depois da transposição tem. O que falta agora é vontade política, para que a gente possa levar água para as casas que moram, pessoas que moram na zona rural, mesmo distante, mas se tiver vontade política, o governo do estado leva, assim. Porque o tubo não é caro, existe máquina para cavar buraco, é fazer caixa d'água, o governo do estado tem dinheiro para isso, e levar água para o povo. Né? E eu coloquei isso no meu plano de governo. Mas infelizmente tem uma questão que as pessoas reclamam direto porque falta água na cidade. Só sabe quem mora na cidade. Temos 30 segundos ainda, Jacó. Obrigado mais uma vez. Obrigado de coração. Né, poder aqui cumprimentar Raimundo, Paulo. De poder voltar aqui. Espero voltar mais vezes e que você aumente esse tempo, né, de 40 para 1h30. Porque a gente teria muitos assuntos para tratar. Daqui para a eleição, quem sabe. Na eleição a gente aumenta. Quando tiver na campanha, a gente aumenta. Vamos fazer até debate aqui. Vamos fazer bom demais. Debate que é importante. Tete a tete. A gente ouvir os pré-candidatos. Mas, Jacó, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E você mesmo sem mandato, né? Você continua trabalhando, brigando pelo povo da Paraíba, especialmente a boa briga, né? Acho que tem que ser assim, né? A briga positiva. A briga de ideias. E briga de ideias. É isso que tem que prevalecer dentro da cidade. Amém. Obrigado.